Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bionde e eu vou trazer você para pertinho das notícias do Vasco da Gama em dia de decisão, quarta-feira de quartas de finais da Copa do Brasil, jogo contra o Atlético Paranaense aqui em Curitiba, na Liga Arena. E claro, você acompanha tudo em primeira mão aqui no canal e não perde nada. Estamos em loco, nós fizemos a chegada do Vasco ontem no hotel. A hora do Vasco vai ser também do hotel, porque existe a expectativa do lateral Puma Rodrigues e do atacante Jean Davi desembarcar hoje em Curitiba e se juntar ao elenco na concentração para o jogo das 9h30 da noite. Jogo importante, vale premiação, vale vaga nas semifinais e, claro, a gente vai falar bastante sobre a partida e também sobre o decorrer da chegada dos jogadores ontem, né? Tivemos aí um número considerável de torcedores do Vasco nessa recepção. Felipe e o Pedrinho foram para a galera, alguns jogadores também deram autógrafos, tiraram fotos e, claro, foi muito legal. Queria, obviamente, convidar vocês a se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E para você não perder nada, clique no sininho de notificações para acompanhar passo a passo do Vasco aqui em Curitiba e, claro, toda a cobertura dessa partida e de todas as outras. Você pertinho do Vasco é a nossa missão. Então, solta a vinheta, bora pro vídeo porque tem bastante coisa pra gente falar. Logo mais na Liga Arena, o Gigante da Colina enfrenta o Atlético Paranaense no jogo da volta das quartas de finais da Copa do Brasil. Bom, o Vasco vem preparado para esse jogo, não tem nenhum pendurado, mas tem desfalques e o desfalque de Felipe Coutinho. Ontem o Meia ficou de fora da lista de relacionados por uma opção da comissão técnica juntamente com o departamento médico para deixar o Felipe Coutinho preparado para o restante da temporada. Lembrando que no domingo o Vasco enfrenta o Flamengo no Maracanã e o pequeno príncipe, o pequeno mágico Felipe Coutinho pode estar presente na lista de relacionados à disposição do técnico Rafael Paiva. Mas lembrando que a decisão de hoje é muito importante para o futuro do Vasco nessa temporada. Isso porque se o Vasco se classifica para as semifinais, não só leva a vaga para mais um passo para chegar na final da Copa do Brasil, também levará aí uma bolada, levará uma grana, colocará no bolso cerca de R$ 9.450.000. Dinheiro esse que é muito importante visando as questões organizacionais desse elenco. O Pedrinho falou a respeito dessa questão financeira, o Marcelo Santana na apresentação do Maxime Domingues falou a respeito da contratação de um zagueiro com salário de R$ 1 milhão. E claro, a gente vai observando que o Vasco começa a ter algumas dificuldades operacionais financeiramente falando diante do fechamento dessa janela de transferências e a não contratação de um zagueiro. Então é bom a gente observar que sim, a Copa do Brasil, a gente visa o campeão, visa ser aí o classificado para as Libertadores da América, mas preste atenção, nós precisamos sim também pensar na questão financeira, já que existe um imbróglio entre o Vasco, a ECAP e a venda da Vasco SAF para um novo fundo, para um novo investidor, e isso ainda não está definido, aparentemente não, porque Marcelo Santana colocou em xeque 2025, então essa questão ainda não está muito definida. E claro, o Vasco deve correr atrás para encontrar esse novo parceiro. E falando sobre o jogo de hoje, o Vasco desembarcou ontem no hotel, foi ali recebido por torcedores foram lá receber o carinho de alguns jogadores, os autógrafos, fotos, e também o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe foram para a galera, O Pedrinho foi literalmente para a galera, sem segurança nenhuma ali, ficou no meio de todo mundo, o clima muito bom aqui, muito se falava da hostilidade da torcida do Atlético Paranaense, não tivemos nada, nenhum relato de foguetório na frente do hotel, nada, também porque o hotel fica ao lado de um corpo de bombeiros, O hotel fica literalmente do lado do corpo de bombeiros, então talvez esse fator seja algo que inibiu a torcida do Atlético de estar lá fazendo aquela famosa bagunça que a torcida do Vasco fez, soltou fogos na madrugada na zona oeste do Rio de Janeiro, no hotel onde o Atlético Paranaense estava hospedado no jogo da ida. Aqui em Curitiba não tenho relatos de nenhum movimento nessa natureza. Enfim, falando sobre a chegada do Vasco ontem, os jogadores já chegaram ali por volta das 7 da noite, 7h30 da noite, subiram, jantaram,
foram descansar e hoje estão concentrados para a partida. A expectativa é que Jean David, que atuou ontem pela seleção chilena cerca de 20 a 25 minutos, sofreu um pênalti que foi anulado pelo VAR, deve chegar hoje juntamente com Puma Rodrigues, que foi para o jogo, mas não entrou em campo na partida do Uruguai. Então, esses jogadores são esperados para integrar o elenco e serem opções, né, importantes, diga-se de passagem, do técnico Rafael Paiva para a partida de 9h30 da noite. Partida essa que o Gigante da Colina deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Léo e Maicon fazendo a dupla de zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Matheus Carvalho a dupla de volantes, Dimitri Payet o meia mais avançado. No ataque, Ryan, David e Pablo Verratti. Existe uma dúvida na cabeça do técnico Rafael Paiva a respeito da presença do Sforza no lugar do Payet para manter um time mais defensivo. Lembrando, né, que esse foi um dos erros grotescos que ele cometeu lá atrás, onde o Vasco estava tendo resultados negativos. E claro, também uma briga ali no ataque entre Ryan e Emerson Rodrigues. Existe também essa dúvida para o técnico Rafael Paiva, já que o Vasco vai ficar um pouco mais postado para o contra-ataque e o Emerson Rodrigues é muito importante nesse quesito. Mas o Ryan larga na frente pela boa fase na seleção sub-20. E o Pablo Verratti está 100% lá como centroavante preparado para, quem sabe, mais um gol do Pirata e o Vasco saia classificado hoje aqui de Curitiba na Liga Arena. Jogo difícil, jogo complicado, transmissão exclusiva da Amazon Prime, tá? Então você tem que ir lá na Amazon Prime para assistir, caso você não consiga ver de forma in loco, né, no estádio. E claro, você acompanha com a gente também todas as informações, todas as notícias, imagens e muito mais. Aqui você não perde nada. Tudo que acontecer nos bastidores você vai acompanhar aqui com a gente. Então não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, porque o Vasco não tem nenhum pendurado dessa partida, né? O Vasco não tem ninguém para se preocupar ali com cartões amarelos dentro de campo, caso passe do Atlético Paranaense. Esse jogo tenso, o Gigante da Colina tem uma preocupação a menos, que é a lista de pendurados. Estamos livres, nenhum jogador pendurado no momento na Copa do Brasil. Lembrando que o Gigante da Colina vai estar presente ainda no hotel em Curitiba até mais ou menos 2 horas antes do jogo, onde parte para a Liga Arena, que não é tão longe, é bem perto, é cerca de 2 km, 2,5 km de distância do hotel que o Vasco está hospedado para o estádio do Atlético Paranaense. E queria saber a sua opinião, queria saber o seu palpite para o jogo de logo mais. Um jogo complicado, queria saber o que você acha da partida. Você acha que o Vasco vai se defender? Vai propor o jogo? Na minha opinião, o Vasco vai tentar segurar o ímpeto do Atlético Paranaense no primeiro tempo. E no segundo deve tentar jogar um pouco mais com a bola nos pés. Estratégia essa que aconteceu nos últimos jogos, mas não porque o Vasco esperou o adversário. Sim, porque o Vasco atuou muito mal, mas muito mal nos primeiros tempos, e no segundo tempo, depois de uma conversa e ajustes do técnico Rafael Paiva, o Vasco melhorava significativamente. Então, nós temos esse panorama. Hoje, um jogo diferente dos cenários anteriores, né, que o Vasco enfrentou o Atlético Paranaense, tendo que propor o jogo, tendo que buscar o jogo, acabou que saía, né, atrás do resultado e depois, no segundo tempo, reconstruía e virava o jogo. Isso, o Vasco jogando em casa, tendo que propor o jogo. Aqui, o cenário é completamente diferente. É o contrário. O Vasco está na frente do placar, o Vasco tem o 2-1 nas costas aqui no Atlético Paranaense, vai ter que sair para o jogo e vai ter que tentar a vitória. Queria saber o seu palpite, deixe lá nos comentários. Eu estou aqui em Curitiba, daqui a pouco eu volto com mais informações e tudo que acontecer aqui você fica ligado e em primeira mão você vai ficar sabendo de tudo. Um forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.